Carlos estacionou seu Corsa 2010 em frente ao Chateau Bordeaux, o restaurante mais caro da cidade, vestindo calça jeans lavada, camisa social simples e sapato de couro gasto pelo tempo. O contraste era impossível de ignorar. Enquanto valets corriam para abrir as portas de Porsches, Mercedes e BMWs, ninguém se aproximou do seu carro popular. Ele mesmo trancou as portas e caminhou até a entrada de vidro fumê, onde um porteiro de smoking o observou da cabeça aos pés, com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. O que aquele garçom arrogante não sabia era que acabara de subestimar o homem errado, e em poucos minutos, diante de todos os clientes mais ricos da cidade, a verdade sobre quem era aquele homem simples faria o restaurante inteiro parar para assistir ao que estava prestes a acontecer. Dentro do Chateau Bordeaux, a atmosfera de pura sofisticação. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas cobertas com toalhas de linho branco impecável, talheres de prata brilhando sobre a luz âmbar das velas. O som discreto de um piano ao vivo criava uma trilha sonora elegante para conversas sussurradas entre homens de terno italiano e mulheres com joias que cintilavam a cada movimento. Carlos caminhou até o balcão da recepção, onde uma anfitriã de vestido preto e cabelos presos em um coque perfeito o recebeu com um sorriso profissional que não chegou aos olhos. "Bom dia, tenho reserva", disse Carlos calmamente. A mulher consultou o tablet na sua frente, os dedos deslizando pela tela com movimentos precisos. "Nome, por favor", ela perguntou sem tirar os olhos da tela. "Carlos Mendes", ele respondeu. Ela franziu a testa levemente, verificou novamente e então fez um sinal para um garçom que passava próximo. "André, pode levar o senhor para a mesa 12?", ela disse, sua voz carregando uma nota quase imperceptível de surpresa. André tinha 28 anos, cabelos escuros penteados para o lado com gel, um bigode fino aparado com precisão militar, e aquele tipo de postura que só vem de alguém que trabalha há anos servindo à elite. Ele usava colete preto sobre camisa branca engomada e carregava uma bandeja de prata debaixo do braço como se fosse uma extensão do próprio corpo. Seus olhos percorreram Carlos da cabeça aos pés, demorando-se nos sapatos gastos, na calça jeans um pouco larga demais, na camisa que claramente não era de grife. Um sorriso pequeno e condescendente apareceu no canto da boca dele. "Por aqui, senhor", ele disse. A palavra senhor soando mais como um apelido irônico do que um tratamento respeitoso. Carlos o seguiu entre as mesas, sentindo os olhares discretos, mas inconfundíveis de outros clientes. Uma senhora de pérolas no pescoço murmurou algo para o marido. Um casal jovem trocou olhares questionadores. Um empresário de gravata borboleta levantou a sobrancelha. O restaurante inteiro parecia estar se perguntando a mesma coisa. Quem era aquele homem de aparência tão simples, sentando entre eles? A mesa 12 ficava próxima à janela, com vista para a avenida iluminada e o jardim externo do restaurante. André puxou a cadeira com um movimento teatral. Esperou Carlos se sentar e então colocou o cardápio na sua frente como se estivesse entregando um documento extremamente importante. O cardápio era pesado, encadernado em couro legítimo, com páginas que exalavam um leve aroma de papel caro. Carlos o abriu e começou a examinar as opções enquanto André permanecia ao lado da mesa, braços cruzados atrás das costas, observando cada movimento com uma atenção que beirava o desconfortável. "Posso sugerir nosso menu executivo?", ele disse. "É mais, digamos, acessível." O tom deixava claro o que ele realmente queria dizer. "É mais para o seu nível." Carlos ergueu os olhos do cardápio, sorriu educadamente. "Obrigado, mas prefiro escolher sozinho." André deu de ombros levemente. "Como desejar, mas só para o senhor estar ciente, nossos pratos principais partem de R$ 450. Carlos assentiu calmamente. "Entendo. E os vinhos?" André riu baixinho, como se tivesse ouvido uma piada particular. "Os vinhos são uma categoria à parte." O que André não sabia era que Carlos Mendes acabara de retornar de Bordeaux, na França, onde havia participado de um dos leilões de vinhos mais exclusivos do mundo. O que André não imaginava era que aquele homem de aparência simples tinha uma adega pessoal avaliada em mais de R$ 2 milhões. O que André não poderia prever era que estava prestes a cometer o maior erro de sua carreira de 8 anos naquele restaurante. Carlos fechou o cardápio e olhou diretamente para André. "Gostaria de ver a carta de vinhos, por favor." André hesitou, depois soltou um suspiro teatral. Claro, só um momento." Ele se afastou em direção ao bar, onde conversou brevemente com o sommelier, um homem de meia idade com óculos de armação dourada. Os dois olharam na direção de Carlos, trocaram algumas palavras que fizeram André rir, e então o sommelier entregou uma pasta de couro ainda mais imponente que o cardápio. André retornou e colocou a carta de vinhos na mesa com um movimento exagerado.
Aqui está. Mas, novamente, só para o senhor estar ciente, nossa carta é bem especializada. Nosso vinho mais acessível é um Chianti que custa R$600. Carlos abriu a carta e começou a folhear as páginas com atenção genuína. Seus olhos percorriam as descrições, as safras, as regiões, com familiaridade de quem realmente entendia do assunto. André permanecia ali, mudando o peso de uma perna para outra, claramente esperando que Carlos fechasse a pasta e desistisse. Mas então Carlos parou em uma página específica, passou o dedo pela linha de um vinho e disse: "Gostaria do Chateau Margaux 2009. O silêncio que se seguiu foi pesado. André piscou 2 vezes, como se não tivesse ouvido direito. O senhor disse Chateau Margaux? Isso mesmo. Ele se inclinou levemente para a frente, baixando a voz. O senhor está ciente de que esse vinho custa R$8.200 a garrafa? Carlos olhou para ele com uma expressão perfeitamente tranquila. Estou ciente, sim. André riu, e dessa vez não foi um riso discreto. Foi uma risada curta, alta o suficiente para que as mesas ao redor percebessem. Com todo respeito, ele disse ainda sorrindo, esse vinho custa mais que o seu carro lá fora. A frase ecoou no restaurante como uma pedra jogada em um lago. Várias cabeças se viraram. A senhora de pérolas cobriu a boca, chocada com a falta de classe. O empresário de gravata borboleta parou de cortar a carne, atento. Uma executiva de blazer vermelho olhava fixamente, o garfo suspenso no ar. O pianista até diminuiu o volume da música, como se também quisesse ouvir o que viria a seguir. Carlos não se moveu. Sua expressão permaneceu serena, quase gentil. Ele fechou a carta de vinhos devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Então olhou para André nos olhos e disse com a mesma calma de antes. Então vou querer 3 garrafas. O impacto foi imediato. O sorriso de André congelou. A sua pele ficou alguns tons mais claras. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente, mas nenhum som saiu. 3, Carlos repetiu, agora com uma firmeza que cortava como uma lâmina. 3 garrafas do Chateau Margaux 2009. E pode trazer também o Petrus 2005 para acompanhar a entrada? Acredito que esse custa uns 12 mil, correto? André sentiu suas pernas tremerem. Suas mãos, sempre tão firmes ao carregar bandejas, começaram a suar. Senhor, eu gaguejou, mas Carlos o interrompeu com um gesto educado. E gostaria de falar com o gerente, por favor, imediatamente. André assentiu de forma robótica e praticamente correu em direção aos fundos do restaurante. As conversas nas mesas próximas cessaram completamente. Todos agora observavam Carlos com uma mistura de curiosidade, respeito e choque. A senhora de pérolas murmurou para o marido. Quem é aquele homem? O empresário largou os talheres completamente, virando a cadeira para ter uma visão melhor. A executiva pegou o celular como se estivesse prestes a gravar algo. Um casal jovem se inclinou um para o outro sussurrando especulações. Em menos de 1 minuto, Ricardo Almeida, o gerente do Chateau Bordeaux, apareceu. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um terno azul marinho, que provavelmente custava mais de R$5.000, e a postura de quem estava acostumado a lidar com os clientes mais exigentes do país. Ricardo se aproximou da mesa com um sorriso profissional, mas os olhos revelavam preocupação. Boa noite, senhor. Entendo que houve uma situação desconfortável. Gostaria de me desculpar em nome da casa por qualquer mal-entendido. Carlos fez um gesto com a mão, como se estivesse dispensando o assunto. Não se preocupe com isso. Só gostaria de confirmar meu pedido. 3 garrafas do Margaux 9 e uma do Petrus 5. Ah, e para o prato principal, vou querer o Wellington de cordeiro com trufa negra. Ricardo piscou, processando a informação. Claro, senhor. Mas, se me permite, esse pedido totaliza aproximadamente R$37.000. Carlos tirou do bolso da calça jeans uma carteira de couro simples e gasta. Do compartimento interno retirou um cartão preto fosco, um Centurion Card, da American Express, o famoso cartão Black, que só era emitido para clientes com gastos anuais superiores a R$1 milhão. Ricardo reconheceu o cartão instantaneamente. Sua postura mudou de forma quase imperceptível. Os ombros ficaram mais retos, o sorriso se tornou genuíno. Compreendo perfeitamente, Sr. Mendes. Vou pessoalmente cuidar do seu pedido. Mas Carlos não tinha terminado. Levantou a mão indicando que Ricardo deveria esperar. Na verdade, ele disse calmamente, tenho mais um pedido. Ricardo pegou uma pequena caderneta do bolso interno do paletó, caneta Montblanc pronta. Estou à disposição. Carlos olhou ao redor do restaurante para todas aquelas pessoas que momentos atrás o observavam com desdém ou curiosidade mórbida. Gostaria de enviar uma garrafa de Moët de champanhe para cada mesa ocupada no salão. São quantas mesas hoje? 18, senhor.
Ricardo respondeu, sua voz agora carregando uma nota de genuíno respeito. Cada garrafa do Moët custa R$ 1.400. Então serão mais 25.200. Perfeito, Carlos sorriu. E por favor, diga a todos que é cortesia da mesa 12. O restaurante inteiro ouviu. Um silêncio absoluto tomou conta do salão, quebrado apenas pelo piano que continuava sua melodia suave. A senhora de pérolas deixou cair o guardanapo. O empresário ficou de boca aberta. A executiva realmente começou a gravar com o celular. Um murmúrio começou a crescer, como ondas se formando antes de uma tempestade. Quem é aquele homem? Sussurrou alguém alto demais. Ricardo fez um gesto para André, que ainda estava próximo, pálido como um fantasma. André, por favor, traga o carrinho de vinhos e comece a servir as mesas com o Moët. E prepare o Petrus para o Sr. Mendes. André assentiu, incapaz de formar palavras. Enquanto ele se afastava cambaleando levemente. Ricardo se inclinou um pouco para Carlos. Se me permite a curiosidade, Sr. Mendes, o senhor é colecionador de vinhos? Carlos tomou um gole de água, olhando pela janela para a avenida iluminada. Algo assim. Tem uma adega particular. Alguns chamam de investimento. Eu chamo de paixão. Ricardo sorriu. O senhor conhece bem os rótulos da nossa carta? Muito bem, inclusive. Carlos virou o rosto e o olhou diretamente. Eu deveria. Afinal, ajudei a montar essa carta há 3 anos. O gerente congelou. Seus olhos se arregalaram lentamente, a memória trabalhando em alta velocidade, conectando pontos que de repente faziam um sentido devastador. O senhor é... Ele começou, a voz falhando. Sou Carlos Mendes, ele disse simplesmente. Sócio investidor do Groupe Gastronomique, proprietário de 23% das ações do Chateau Gourdot e de mais 8 restaurantes da rede. O impacto foi como uma bomba silenciosa. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Senhor Mendes, eu não sabia. Carlos levantou a mão novamente, interrompendo as desculpas. Eu sei que não sabia. Esse era o ponto. Vim aqui hoje de propósito, vestido assim, dirigindo meu carro velho, para ver como meus estabelecimentos tratam pessoas que não parecem pertencer. E Ricardo estava branco, suas mãos tremiam visivelmente. Senhor, eu posso explicar? Não precisa, Carlos disse, mas sua voz agora carregava um peso que não estava lá antes. Eu vi tudo. Vi como sua anfitriã me olhou. Vi como fui conduzido à mesa. E, principalmente, vi como André decidiu me julgar pelo meu carro e pelas minhas roupas. André, que estava voltando com um carrinho de vinhos, ouviu seu nome e parou no meio do caminho. O sangue fugiu completamente do seu rosto. A bandeja em suas mãos começou a tremer levemente. Carlos se virou na cadeira para olhá-lo diretamente. Você trabalha há quanto tempo aqui, André? 8 anos, senhor. Ele murmurou, a voz sumindo. 8 anos. Carlos repetiu, assentindo lentamente. Tempo suficiente para saber que respeito não se mede por aparência. Tempo suficiente para entender que o cliente mais simples pode ser mais importante. Tempo suficiente para aprender que humildade é um valor, não uma fraqueza. Cada palavra era como uma martelada. André sentia lágrimas pressionando seus olhos. Desculpe, senhor. Eu não sabia. E se soubesse? Carlos perguntou. Me trataria diferente? Apenas por eu ser rico? André não conseguiu responder. Porque se a resposta for sim, Carlos continuou, então você não aprendeu nada nesses 8 anos. Respeito se oferece a todos, não só aos que podem pagar pelo vinho mais caro. O restaurante inteiro assistia em silêncio absoluto. Algumas pessoas tinham os olhos marejados, outras balançavam a cabeça, reconhecendo a verdade brutal das palavras. A senhora das pérolas limpou discretamente uma lágrima. O empresário olhava para o próprio terno caro com uma expressão pensativa. A executiva havia parado de gravar,
envergonhada do próprio comportamento de minutos atrás. Carlos respirou fundo e olhou para Ricardo. Não quero demissões, ele disse firmemente. Ricardo piscou, surpreso. Senhor, não quero que André seja demitido. Carlos repetiu. Quero que ele aprenda. Quero que todos aqui aprendam. Ele se virou para André novamente. Você vai continuar me servindo hoje. Vai trazer meus vinhos, meu prato, vai fazer seu trabalho com a mesma excelência que sempre fez. Mas vai fazer isso lembrando que a pessoa na sua frente é um ser humano primeiro, um cliente depois. André assentiu vigorosamente, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu juro que vou aprender. Eu juro. Carlos acenou com a cabeça. Eu sei que vai. Porque se não aprender, não será Ricardo que vai te demitir. Será a sua própria consciência que não vai deixar você dormir à noite. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do restaurante, para todas aquelas pessoas que agora o observavam com uma mistura de admiração e vergonha. E isso vale para todos nós, ele disse, a voz clara o suficiente para alcançar cada canto do salão. Todos nós julgamos, todos nós subestimamos, todos nós olhamos para alguém e decidimos, baseado em roupas ou carros ou aparências, quanto respeito aquela pessoa merece. Mas riqueza de verdade não está no que você veste ou dirige. Está em como você trata quem não pode te dar nada em troca. O silêncio que se seguiu foi profundo e reflexivo. Então, de uma mesa no fundo, alguém começou a aplaudir. Devagar no início. Depois, outros se juntaram. Em poucos segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo. Não para celebrar riqueza ou poder, mas para reconhecer uma verdade que todos ali, de uma forma ou de outra, precisavam ouvir. Carlos não sorriu triunfalmente, não acenou, apenas assentiu educadamente e voltou sua atenção para a carta de vinhos, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. André serviu o Petrus com mãos ainda tremúlas, mas com um cuidado reverente que ia além do profissionalismo. Era pessoal agora. Ricardo pessoalmente trouxe o Wellington, apresentando cada elemento do prato com uma descrição detalhada. As 3 garrafas de Chateau Margaux foram abertas e decantadas com uma cerimônia silenciosa, mas respeitosa. E enquanto Carlos saboreava seu jantar, olhando pela janela para a cidade que se estendia diante dele, cada pessoa naquele restaurante refletia sobre suas próprias escolhas, seus próprios julgamentos, suas próprias aparências versus realidades. Quando Carlos finalmente terminou, 2 horas depois, Ricardo trouxe a conta pessoalmente. R$62.450, senhor Mendes. Carlos passou o cartão Black sem hesitar. Enquanto Ricardo processava o pagamento, ele olhou para André, que estava próximo, esperando para recolher os pratos. Obrigado pelo serviço, André. Foi impecável. André engoliu seco. O prazer foi meu, senhor. Senhor, sim, eu realmente aprendi hoje, mais do que em todos esses 8 anos juntos. Carlos sorriu pela primeira vez, genuinamente. Então, valeu cada centavo. Ele se levantou, vestiu um casaco simples que estava no encosto da cadeira e caminhou em direção à saída. Cada pessoa que passou o cumprimentou respeitosamente. A senhora das pérolas fez uma pequena reverência com a cabeça. O empresário se levantou e apertou sua mão. A executiva murmurou um obrigado, que ele aceitou com um aceno gentil. Na porta, Carlos parou e olhou para trás uma última vez. O Chateau Bordeaux continuava elegante, sofisticado, impecável. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma consciência. Uma lição silenciosa que pairava sobre cada mesa, cada conversa, cada olhar. Ricardo o alcançou na porta. Senhor Mendes, eu gostaria de implementar um novo treinamento para toda a equipe.
sobre hospitalidade genuína, sobre respeito universal, sobre tratar pessoas como pessoas. Exatamente. Carlos colocou a mão no ombro do gerente e falou: faça isso. E não apenas aqui, em todos os nossos restaurantes, porque lugares como esse não são medidos pela comida ou pelo vinho, por melhores que sejam. São medidos por como fazem as pessoas se sentirem, todas as pessoas. Ricardo assentiu gravando cada palavra. Será feito, Senhor, e obrigado por não somente me corrigir, mas por nos ensinar. Carlos acenou e saiu para a noite. Seu Corsa 2010 o esperava onde ele havia estacionado, cercado agora por carros que custavam 10 vezes mais. Ele entrou, ligou o motor que roncava modestamente e dirigiu para casa, deixando para trás um restaurante transformado e dezenas de pessoas que nunca mais julgariam um livro pela capa. Porque naquela noite, todos ali aprenderam que a verdadeira riqueza não se mede em garrafas de vinho, carros importados ou roupas de marca. A verdadeira riqueza está em como você trata quem não pode te dar nada em troca. E você, já julgou alguém pela aparência? Já foi julgado? Conta aqui nos comentários o que essa história te fez refletir. E se você acredita que respeito deve ser universal, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que nos fazem repensar quem somos e como tratamos as pessoas ao nosso redor. Porque no final, não são as roupas que nos definem. É a forma como vestimos nossa humanidade.